Pode, se passar de 10 minutos de meio-dia, nós não achamos ruim não, tá? Você não tem paletó para puxar mesmo, hoje vem cá. Só tem camiseta. Nós puxamos a camiseta, né, se demorar mais. Então, às meio-dia 10 por aí, nós vamos encerrar. E agradecemos a Deus, então, por tudo que já foi realizado nesta manhã, e Ele continuará abençoando agora através da palavra de Deus. Você tem toda a liberdade para pregar como se estivesse lá em São Silvestre. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos. Isaías 44. Apenas o versículo de número 2. Isaías capítulo de número 44. O versículo de número 2. Gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, adorando a Deus na beleza da sua santidade e vendo, se alegrando e comprovando a grandiosidade de Deus, os seus feitos, através desta obra linda, expressiva, missionária. Parabéns ao pastor Roque e sua esposa, ao casal de missionários, o pastor Donizete e sua esposa, e o casal que está lá. Fazer missões, irmãos, é maravilhoso. Deus continue abençoando poderosamente esse trabalho missionário que é muitíssimo relevante para a igreja. Eu só vou reproduzir a fala do pastor Roque aqui. A igreja que não evangeliza e não faz missões, ela é coxa, ela capenga, como diz na minha terra. A igreja do Senhor tem 4 propósitos. Quantos propósitos? Olha aqui para a minha mão direita. Ela é adoradora, evangelizadora, edificadora e socializadora. Vou repetir. Ela é adoradora, evangelizadora, edificadora e socializadora. Adoradora, seu foco é Deus. Evangelizadora, seu foco é o mundo. Edificadora, seu foco são os fiéis. Socializadora, ela trabalha dentro, 6:10 de Gálatas, cuida dos domésticos da fé, mas também cuida das pessoas que estão lá fora. Porque João disse que nós não podemos amar só de palavras, mas também de obras. Então precisamos também cuidar em termos de obra das pessoas que estão lá fora. Quero louvar a Deus pela vida da caravana que veio lá de São Silvestre. O Johnny é responsável, né? A gente estava jantando ontem, ele falou assim: o Johnny é responsável, você está aqui, né? Nós somos irmãos. Eu sou mais bonito, viu, Johnny? Meus irmãos, amém? 44:2 diz assim: assim diz o Senhor que te criou. Quem te criou, meus irmãos? E te formou. Quem te formou? Desde o ventre. E que te ajudará. Quem te ajudará, irmãos? Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Quem te escolheu? Podeis assentar, meus irmãos. Queridos irmãos, preste bastante atenção. Eu não vou demorar, não quero romper a hora que me foi dada, mas eu preciso da sua atenção em 30 minutos, tá? O presbítero César falou comigo sobre uma palavra de ensino, de conscientização para a nossa juventude e para aqueles que estão aqui. E ele me sugeriu um tema, e na conversa que tivemos eu disse a ele que eu estou escrevendo um material, um livro especificamente para a juventude, e eu vou trazer uma espécie de spoiler aqui para vocês em 30, 35 minutos sobre esse assunto
que como servo, como pai, como esposo, como pregador e ensinador da sua palavra, eu tenho me preocupado bastante com esse tema que eu vou tratar com vocês aqui nessa manhã. Aproveitando o pastor Roque, o presbítero César e os demais obreiros, eu tenho um livro, meus irmãos, infelizmente ele não chegou a tempo, não consegui trazer ele. São reflexões inspiradoras para a vida, reflexões inspiradoras para a vida. E falei para o presbítero César, com certeza ele deve ter falado ao pastor Roque. Então assim, eu não tenho um livro em espécie, não tenho um livro em papel, mas eu tenho um livro digitalizado, que é em PDF. Hoje nós estamos numa era digitalizada. Então se você quiser adquirir, tá? Você só vai investir R$20. Depois do culto ou depois da pregação você me procura. Só para os irmãos terem uma ideia de como se trabalha esse livro, tá? Esse livro ele trabalha exatamente na questão da Bíblia, da poesia e da filosofia. Então dentro de um versículo a gente trabalha poeticamente, biblicamente e filosoficamente. Para vocês entenderem, quem lembra de Isaías 55:6? Buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai enquanto Ele está perto. Veja, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Note que nesse versículo a palavra enquanto aparece 2 vezes. A palavra enquanto ela é um advérbio circunstancial de tempo, então indica um tempo que vai passar. Daí tem o texto, aí daí tem a frase: ache um tempo dentro do seu tempo para ter um tempo com o dono do tempo. Ache o tempo dentro do seu tempo para ter um tempo com o dono do tempo. Então o livro trabalha exatamente isso. Por exemplo, a Bíblia diz em Mateus 11:27 que Jesus veio do Pai e o Pai lhe confirmou. Então Jesus é o caminho alto que atinge o nível baixo dos pecadores. Ele desceu para me fazer, ele morreu para me fazer viver. Então o livro trabalha exatamente dessa linha aí, tá? Então se você quiser adquirir, tá? Você vai investir. Então meus irmãos, eu quero falar para os irmãos em tempo hábil, como eu disse, sobre você não é um acidente. Você pode olhar para alguém que está ao seu lado, por favor, e dizer assim, contundentemente para ele: você não é um acidente. Amém? Para ficar mais expressivo, diga assim: você não é um erro. Amém? Olha aí, irmão, já teve gente que entendeu aí. Então preste atenção, meus irmãos, tá? Eu vou, como diz lá na minha terra, eu vou dar uma batida, não é seca, mas batida forte. Eu vou jogando o texto assim para cima, eu vou dar uma tapa nele. Você segura com a mão e a boca aberta. Pastor, não entendi. A mão que é para segurar o texto, e a boca que é para dar glória. Amém? Então vamos lá, ó. No texto que eu li, preste atenção, tá? O texto que eu li diz assim, ó, é o próprio Deus, tá? Assim diz o Senhor. Quem falou foi Deus. Ele diz assim, ó: eu te criei, eu te formei, eu te ajudo. Vou parar só aqui nessa parte, depois eu continuo. Então veja, ele criar aqui é o verbo bara, ou seja, ele teve a intenção de criar você a partir dele. Você não é réplica de ninguém, você veio dele. Por isso a Bíblia diz em Gênesis 1:28 que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Detalhe: imagem e semelhança de Deus não é que você é parecido com Deus, tá? Porque tem muita gente feia e Deus não é feio. Amém, irmão? Imagem e semelhança de Deus está ligado à intelectualidade, inteligência, emocional e à graça que Ele nos dá. Então isso totalmente ligado. Então Ele nos criou, veja, mas a partir da forma que Ele criou, o texto diz que Ele nos formou. A palavra formar aqui é espremer para moldar. Lembra do oleiro? Ele que põe a mão no barro, ele mexe o barro, joga o barro para lá e para cá, para que o barro fique como o que, minha gente? Um vaso. Então formar aqui é espremer para modelar. Aí ele diz assim, ó: à medida que eu te criei, ao passar do tempo eu vou te espremendo. O pastor falou da experiência ontem da cana. Eu fiquei maravilhado, que enquanto ele falava eu senti a presença de Deus, porque Deus falou comigo daquela forma, pastor, ali. Então ele forma, ele espreme, ele nos molda para fazermos com que a gente fique na sua forma.
no seu modelo. Por isso que eu lembro do texto que eu citei ontem, Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, você não é qualquer coisa, você é uma obra de qualidade que Deus está fazendo. Aí ele diz: e aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aí ele diz assim, ó, e te ajudará. A palavra ajudar aqui é socorrer, é socorrer. Então veja, o Deus que cria forma, e o Deus que forma cuida. Até rimou. O Deus que cria forma, e o Deus que forma cuida. Ele não nos abandona. Quem lembra de Hebreus 4,16? Ele diz assim, ó, cheguemos-nos confiadamente ao trono da graça. O trono é tão grande que tem um nome, graça. Aí diz, a fim de alcançarmos graça, misericórdia e sermos socorridos em tempo oportuno. Então no trono tem três coisas: graça, misericórdia e socorro. Graça, misericórdia e socorro. Graça é sustentação, misericórdia é compaixão, mas socorro é provisão. Ele não te abandona, ele continua com você. Amém? Eu volto já para a segunda parte do versículo. Mas veja, você não é um acidente. Irmãos, preste bem atenção. A vida é indiscutivelmente uma dádiva de Deus. Deus nos criou, Deus nos fez para vivermos e desfrutarmos claramente, fidedignamente, gloriosamente, gratuitamente e graciosamente do prazer dela. Por isso viva, mas viva com alegria, viva com prazer, viva com ímpeto, viva com motivação, viva classificado dentro do amor de Deus, que é muito grande. E nós estamos vivendo dias terríveis, pastor Roque, obreiros, que as pessoas não valorizam mais a vida que tem. As pessoas estão acostumadas a caminhar na rota de que a vida de fulano de tal, a vida de A, de B e do alfabeto inteiro é melhor do que a dele. Irmãos, quando nós olhamos pelos olhos da superficialidade, não conseguimos enxergar a profundidade do viver alheio, e a gente esquece de viver assim. Porque o grande problema hoje é que a gente quer mudar a partir da vida dos outros, e não é assim que a Bíblia ensina. Você não muda olhando para a vida de A e de B. Eu não mudo olhando para a vida de A e de B. Eu mudo olhando para aquele que é o meu reflexo, é a minha glória, é a minha base. Por isso que quando Isaías viu o Senhor, quem lembra de Isaías 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Quantas asas? Quantas asas? Com 2 cobriu o rosto, não de Deus, dos anjos. Com 2 cobriu os pés, não de Deus, dos anjos. E com 2 voavam, velocidade. A grandeza estava aqui. E clamavam uns para os outros, dizendo, uns para os outros. Ou seja, eles não clamavam para Deus, eles clamavam uns para os outros. A palavra serafim no hebraico é saref, seres que ardem em fogo. A santidade de Deus é tão expressiva, é tão intensa, é tão poderosa, que os anjos, de forma veloz, eles clamam uns para os outros, nesse exato momento, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Oi? Aí o texto diz assim, ó, e os umbrais das portas se moviam. Esse texto é fantástico, melhor do que o da rede de esgoto 1 milhão de vezes. Veja, ele tem a visão embaixo, mas a dimensão é de cima, mas ele está embaixo, no templo. Os serafins em cima estão clamando e gritando, e o templo tremendo embaixo. Então, se serafim no céu faz o templo tremer em braço na visão, você imagina o que esta juventude, esta igreja não pode fazer adorando aqui embaixo. Aí quando Isaías viu, ele disse assim, pastor Roque, obreiros, ó, ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Veja, irmão, quando ele viu Deus, ele disse, ai, sentiu o peso. Quando ele viu Deus, ele disse assim, eu vou perecendo. Quando ele viu Deus, ele se identificou, eu sou um homem de lábios impuros. Quando ele viu Deus, ele disse, eu habito no meio do povo de puros lábios. Ou seja, você muda quando você olha para Deus e não para os outros. Vou mexer com você aqui hoje. Dê um toque no vizinho e diga assim, mude olhando para Deus. Então viva com intensidade.
Viva com prazer, porque você não é fruto do acaso, você é fruto de Deus. Agora preste bem atenção, diante de um quadro desadorador, emocional e perplexo que estamos vivendo, essa ideia tem tomado uma proporção gigantesca sobre pessoas que são consideradas como um acidente. Agora veja, a ideia de que você é um acidente, ela é proveniente de 3 verdades. Quantas verdades? Ou de 3 características, ou 3 aspectos. Quantos aspectos? Primeiro, quando você ouve palavras pesadas dos seus pais ou de terceiros. Quem lembra de Gênesis capítulo de número 9, versículos do 20 ao 25? Noé comete um erro aqui terrível. Ele se embriaga, depois que ele se embriaga, ele fica nu. Depois que ele fica nu, seu filho vê e ele amaldiçoa o seu filho. A maldição da palavra de Noé é tão repercutida que até hoje se sofre com esta palavra. Pais, cuidado como você trata os seus filhos. Cuidado, você pode estar gerando uma lacuna de incêndio para o mal na vida da mentalidade. A ideia de que eu sou um acidente é quando eu convivo com pessoas que elas sempre trazem palavras pesadas. Você não tem, você não faz, você não vai, você não consegue. E quando você está do lado de gente que não consegue te motivar, aí sim vai brotando no seu coração essa raiz. Irmão, você não é uma maldição, você é uma bênção de Deus. Segundo aspecto que eu entendo que chega a mim que eu sou um acidente é quando eu vivo uma crise existencial tamanha. Quem lembra de Jó, minha gente? Jó viveu uma crise existencial tamanha, escute bem, irmão, tamanha, que no capítulo 3, versículo 1, 4 e 6, no 1, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. No versículo de número 3, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, quando ele veio a luz. E no versículo 6, ele se chama como um oculto, um amor oculto. A crise que Jó viveu foi tamanha, que ele disse: eu preferiria não ter nascido. Que tem de gente nosso meio dessa forma, irmão, não queria ter nascido, por causa das crises. Sabe o que as crises geram, irmãos? As crises geram os buracos profundos nas nossas almas. Você não consegue avançar, por quê? Porque ela te bloqueia. Já pensou a situação de Jó? E aí eu fico preocupado quando eu vejo alguém dizendo assim: eu estou vivendo a prova de Jó. Para com isso, Santinho. A prova de Jó não. Jó tinha 10 filhos e sepultou os 10 filhos no mesmo dia. A prova de Jó, Santinho, não, Jó 30, ele convivia com uma forte febre, que até os seus ossos doíam. A prova de Jó, Santinho, não, 27:5, diz que os seus ossos eram como esqueletos visíveis, e a sua esposa ouvia a podridão do seu hálito à distância. Como Jó, meu filho, não. 5, versículo 12 e 13, diz que ele convivia com pressões noturnas, que nós chamamos de demônios, dia e noite. A prova de Jó, meu filho, você foi abandonado pelos seus supostos amigos? Não. A prova de Jó, meu filho, você catava as suas feridas chagadas e pulava tirando com cacos e telhas? Não. Mas as crises não venceu Jó. Porque enquanto a mulher dizia assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele disse: não, eu recebi o bem e o mal como consequência de alguma coisa também. Vai morrer, vou morrer. 13:15, mas ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Contudo eu defenderei os meus caminhos diante dele. Não vai dar certo para você, porque a crise tem a ideia de manter você apagado, de que você não vai sair dessa crise, mas você vai. 19:25, eu sei, convicção, que o meu Redentor, pessoalidade, vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele fala. Então essa crise que você está vivendo, rapaz, moça, obreiro, irmão, não tem problema, faz parte da existência do homem, mas Deus te chama de bênção, você é Deus. Terceiro aspecto, escute, terceiro aspecto que faz me entender que eu sou um acidente, escute, é quando eu convivo com pessoas, dobra atenção, é quando eu convivo com pessoas que elas avançam, crescem, progridem e vão a longe, e eu não consigo despontar. Teu vizinho já comprou casa, carro, já casou, já está bem na faculdade, e às vezes você está parado. Aí isso chega na sua mente e fala: nossa, eu sou um fracasso, eu sou um acidente. Isso se configura como uma das verdades mais avassaladoras da nossa mente.
não vou dar certo, eu não vou conseguir. Não, irmão. Escute, ao invés de a gente se alegrar com o que o outro está vivendo, a nossa mente dá um nó para a gente regredir. Não. Duas coisas eu aprendo. Primeiro, se alegre com quem está crescendo. Segundo, creia que o que Deus está fazendo na vida dele também vai fazer na sua. De aspectos diferentes. Ou seja, Deus não me abençoou como abençoou o pastor Roque. Até porque o pastor Roque tem uma estrada enorme. Deus não me abençoou como abençoou o pastor Donizete. Por quê? Porque cada um tem a sua história. Agora escute, sabe qual é o grande problema? É que a nossa geração quer que Deus faça, mas ela não tem atitude. Como assim, pastor? Foi dito aqui hoje, tá? Eu estou no culto ligado. Quem lembra de Gênesis 12? Quem lembra? Foi o que o Senhor disse a Abraão, Misael, ó, sai da tua terra, olha aqui para minha mão esquerda, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Vou repetir, sai da tua casa, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Escute, antes do Senhor dizer a Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, olha o que ele diz: sai da tua casa, deslocamento, da tua parentela, desligamento, da casa de teu pai. Você não vai mais depender dele, você vai depender de mim. Para a terra que eu te mostrarei, direcionamento. Você só vai andar na minha rota se você depender de mim, se você se desvincular deles, e se você tiver atitude. Saia da tua terra. Tem gente que quer avançar, Senhor, faz alguma coisa. Ele faz, bichinho, mas você precisa ter atitude, porque se você parar, você não vai. Agora, se você tiver atitude, ninguém te segura. Deixa eu ver se você entende. Quem lembra de 2 Reis 7? 2 Reis quanto, minha gente? Tem 4 leprosos caindo no pedaço, irmãos. Leprosos, estou falando de leprosos. Os caras olharam assim um para o outro, a guerra para lá, a guerra para cá, o arraial, o Ciro lá. Aí os 4 conversando, parece que eu estava do ladinho deles. Eles conversando, dizendo assim, ó: se a gente ficar, a gente morre, inércia. Mas se a gente for, a gente também morre, atitude. Mas veja, irmãos, é melhor tentar do que parar e morrer. Só 3 pessoas entenderam. É melhor você tentar do que você parar e morrer. Aí parece que eu estava do lado de um que disse assim: se a gente ficar, a gente morre. E se a gente for, a gente morre. Pelo menos a gente leva um ventinho na cara, como diz o bom nordestino, e a gente vai assoviando até chegar lá. Então começaram a caminhar. Quantos leprosos, minha gente? Começaram a caminhar. Aí a Bíblia diz que lá no arraial sírio, enquanto os 4 leprosos caem nos pedaços com atitude, começaram a caminhar, o arraial começou a tremer. Eu gosto da Bíblia, irmãos, porque a Bíblia diz que no arraial ele diz assim: opa, Israel contratou o maior exército para vir sobre nós e nos matar. Era nada, menino, era 4 leprosos que tiveram atitude, e o Senhor disse: eu estou pisando por vocês na terra. Dá um toque no vizinho aí, eu vou mexer com você, irmão, e diga assim para ele: atitude. Quando você engole a ideia de que você é um acidente, aí você vive 3 perigos iminentes. Quantos perigos? Primeiro, complexo de inferioridade. CI. Eu não sou, eu não tenho, eu não faço. Fulano vem cá, eu não, chama outro. Para com isso, irmão. Tu é uma bênção de Deus. Eu congreguei com a irmã, irmão. Toda vez que ela chegava na igreja, todo mundo sabia que ela tinha um problema. Que ela chegava na igreja, estava toda malcoronga. E era mais minha tia. Um dia eu me invoquei, pastor. Eu cheguei lá em casa. Eu digo: a tia, oi, pra que tu chega na guerra com a cara toda mufina? Mufina, eu vou interpretar aqui, é tímida, acanhada, entendeu? Meu filho, é a prova. Eu digo: tia, a prova não pode tirar a alegria de servir. Quem lembra de Paulo ontem, o cara está na prisão. Porque eu não consigo nada. Eu digo: para de bobeira, esse é o cão que já colocou na tua mente que tu não consegue nada. Você é a menina dos olhos de Deus, é uma bênção de Deus. Um dia me chamaram para pregar
uma escola bíblica de obreiros lá na nossa cidade, e era a igreja mais rica da cidade. Aí disseram assim: pastor, eu não era pastor ainda, ô presbítero, você vai pregar para doutor, viu? Para engenheiro, para advogado. E eu calado, irmão, calado. Olha, tenha cuidado, viu? Que aqui é só doutor e tal, e tal. Eu disse: olha, eles são doutores. Eu vim pregar a palavra. Eles conhecem de leis, de terreno, de lá. E o Senhor me fez conhecer de Bíblia. Eu não vou baixar a guarda aqui, não. Eu vou falar daquilo que Jesus me chamou para ser. A ideia de que você é um acidente entra dentro de você para você ter o SPA. O que é SPA? Síndrome do pensamento acelerado. Aí eu não presto, aí a mente fica avassando a sua vida. A sua mente fica descontrolada, sem força, sem vitalidade. Você é domado pelos pensamentos. Aí vem Paulo e nos ensina em 4:8 de Filipenses: tudo que é honesto, agradável, santo, puro e de louvor, isto que ocupe a vossa mente. Aí lá vem Paulo e diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16: nós temos a mente de Cristo. Irmão, você é melhor do que esses pensamentos. Terceiro perigo iminente que domina a mente daquele que se acha um acidente é que ele anda no declínio moral. DM. Eu não consegui, eu não avancei, então eu vou para o vício. Como diz meu sogro, eu vou para lachaça, é lá, não é cá não. Eu vou para a bebida, eu vou para o álcool, eu vou para a degradação. Irmão, uma pessoa viciada, ela não consegue libertar-se por si mesma, porque toda a mente dela está travada. Porque o nosso problema não é no corpo, é na mente. 14:6 de Romanos, Paulo disse: cada um decida na mente. Colossenses 3:2, Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto, é a mente. Onde o diabo entrou? Em Pedro, na mente. A mente que recebeu, 16:18, a maior revelação do Novo Testamento: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi a mesma mente, 16:22, que o diabo entrou. Minutos depois, jovens, cuidado com a sua mente. Obreiros, cuidado com a mente, porque as setas inflamadas do maligno estão atiradas a todo tempo. Sabe o que o diabo quer fazer? Cegar a sua mente, cegar o seu entendimento, cegar a sua inteligência, cegar a sua precisão. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, eu sinto a graça de Deus para dizer isso: todos os dardos do maligno estão sendo quebrados pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. O que de fato se entende como um acidente? Primeiro, quando você não foi planejado pelos seus pais. É possível que tenha alguém aqui que os pais não tenham planejado, mas você veio. Você não foi planejado pelos seus pais, mas por Deus, ó. Talvez você não tenha sido planejado pelos seus pais, mas foi planejado pelo Eterno da Glorioso. Segundo, se entende que é um acidente quando você acha que é um erro das circunstâncias. Irmão, Deus não é pego de surpresa. Por mais que você tenha nascido supostamente pelo erro das circunstâncias de alguém, Deus não foi pego de surpresa. Quando aconteceu o erro, Deus diz assim: ó, eu reverto no meu projeto, na minha graça, no meu. Terceiro, se configura como um acidente quando você nasce de um fruto que não era para ter acontecido na visão deles. O que? Escute, vou falar uma palavra bem direta: um estupro, uma situação indesejada, que até a família disse: tira, mas nasceu. E aí Deus pegou, ó, e disse assim, ó: toda circunstância atrevida, alheia, eu pego ela e transformo no meu propósito. Escute,
Você não é um acidente, jovem. Agora escute, para terminar, eu quero orar. Preste bem atenção. Você pode segurar na mão de alguém aí que está do seu lado? Rapidinho aí. Balance a mão dele assim, isso. E diga assim, ó, preste atenção agora. Para você, escute. Pode dizer, para você entender o quanto Deus gosta de você. Por causa da antecipação de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse. Antes que te formasse, eu te conheci. Antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei. No versículo 5, a palavra antes aparece 2 vezes. Quantas vezes? A palavra antes aqui no hebraico significa primeiramente, primordialmente, preliminarmente, prescientemente. Sabe o que ele está dizendo? Alguém disse que era um erro. Aí Deus disse assim, ó, não, para mim não. Por quê? Porque eu cheguei primeiro. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Ele chegou primeiro. E ele é tão grande que ele chega primeiro. Irmão, se tu não der glória a Deus por isso aqui, porque o negócio está preto para tu mesmo. Ele chega primeiro com 5 verdades. Quantas verdades? Ó, antes é antecipação. Formasse é formação. Te conheci é precisão. Te santifiquei é separação, e as nações te dei por profeta é missão. Então ele chegou antes para dizer, você é meu. Ele chegou antes para dizer, eu te formei. Ele chegou antes para dizer, eu te conheço. Ele chegou antes para dizer, você é meu servo. E ele chegou antes para estabelecer uma missão para você fazer nessa terra, nessa vida. Diga assim, ele chegou primeiro. João 1,15. João Batista disse, eu estou anunciando ele. Eu vim depois dele, mas ele é antes de mim. 1 Reis 19,15. Ali está na crise existencial. Foi lá para a caverna. Está reclamando da vida. Aí o texto diz que o Senhor foi lá e diz assim, ó, que fazes aqui, Elias? Não é o que fazes aí, Elias, é o que fazes aqui. Que é isso, pastor? Antes de Elias chegar na caverna, Deus já estava sentado e disse assim, eu estava te esperando. Eu estava te esperando. Deus entende suas dores, Deus entende seus percalços, Deus entende suas dúvidas, Deus entende suas crises. Repita comigo, diga Deus, Ele é antecipado. Segundo, por que é que eu não sou um acidente? Por causa da visão de Deus. Da visão de quem, irmão? Da visão de quem, irmão? Salmo 139, oi, Salmo 139, verso de número 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram quando eu ainda era uma substância informe. Irmão, ninguém te enxerga como Deus. Não, pastor, lá na empresa ninguém está me enxergando. O problema é deles, Deus te enxerga. Pastor, no ministério está difícil, ninguém colocou os olhos. Deus já faz tempo que está olhando para você. Pastor, mas ninguém viu ainda o talento que Deus me deu. Não tem problema, Deus não perde você de vista. Estou sentindo a graça de Jesus aqui nesta manhã, irmãos. Tem alguém aqui? Tem alguém? Os teus olhos me viram. Bom, preste bem atenção. Preste bem atenção como Deus te enxerga. Ó, irmão, Deus te enxerga, irmãos,
na concepção. Ele te acompanhou, irmãos, quando você passou, meu irmão, pela concepção, fecundação, formação e preservação. Deus percebeu quando você estava recebendo os sucos, a placenta da sua mãe. Ele te viu lá. Preste bem atenção. Eu quero que você preste atenção agora. Olha como é o olhar de Deus, irmão. Ó, os teus olhos me viram quando eu ainda era uma substância informe. O prefixo in é sem forma. Diga o contrário. Aí diz assim, ó, e quando eu estava sendo entretecido. Repita comigo, diga assim, tá fraco, eu fui entretecido. A palavra entretecido no hebraico significa racan. Racan é um matizador, é aquele que trabalha com cores. Sabe o que o salmista disse? Os teus olhos me viram quando eu não tinha nem formação, mas quando eu estava ganhando as cores da vida. O Senhor me viu. Olha como a Bíblia é terrível. Aí lá vem o irmão de Jesus chamado Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Ele disse: tende, pois, meus irmãos, grande alegria quando passardes por várias tribulações. Escute, a palavra várias no grego é poículos. Poículos é várias cores. Pastor, eu entendi. Deus te viu quando você estava ganhando as cores da vida, mas Deus não te abandonou quando você vive as cores das provas. Pastor, então Ele me deu várias cores? Deu. Ele me acompanha nos períodos das dificuldades? Deu. Como? 1 Pedro 4,10. Através da sua multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Para cada luta que você passa, a graça de Deus está com você. A graça de Deus está com você. Ele te viu. Ele te viu. E Ele te vê como ninguém vê. Namai Anderevachai. Ele te viu. Você pode dizer para alguém aí, diga, Ele te viu. Irmão, olha como Ele vê a gente, ó. Oi, já vou encerrar agora. João capítulo 1, versículo 42. João 1, quanto, irmão? Está fraco, irmão. João 1, quanto? 42. Eu vou começar do 40. No 40, André foi na casa de Jesus. André era discípulo de João. João era um cabo baixo, crente, pentecostal, pregadorzão. Mas quando ele encontrou Jesus, encontrou um maior. E João não ficou com inveja. Não, pode ir. Aí foram, passaram o dia com ele, pastor Roque. Aí André disse: mas menino do céu, esse homem é demais. Eu não posso viver só para mim missões. Eu tenho que falar para o meu irmão também que eu encontrei o Messias. Aí André foi lá em Simão e disse: vem cá que eu vou lhe mostrar alguém que vai mudar a sua história. Aí está escrito, ó, e levou até Jesus. Levar até Jesus é função nossa. Trabalhar na vida daquele que leva é função dele. Aí está escrito, e levou até Jesus. Está escrito, presbítero César. E vendo, e Jesus olhando para ele, disse, preste atenção, olha a visão dele: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas. Escute, Jesus nunca tinha visto Simão como homem, mas quando ele olhou para Simão, pastor Donizete, diz assim, ó, e olhando para ele. A palavra olhando aqui no grego é exegeso, significa puxar de dentro para fora. É um termo teológico que a gente faz para interpretar um texto. A gente puxa a ideia original para falar. Então quando Jesus olhou para Simão, sacou ele por dentro e trouxe para fora. Quando sacou ele por dentro, Misael, e trouxe ele por fora, aí ele descodificou os 3 estágios da vida de Simão só numa olhada. Tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas. Pastor, não entendi nada. Ele descodificou o presente, o passado e o futuro só no olhar. Presente, tu és Simão, eu sei quem você é. Sei o teu RG, sei o teu PLS, sei do que tu gosta e do que não gosta. Filho de Jonas, meu João, eu sei de onde você veio, sei de quem você é filho, sei do teu passado, mas só para você dar glória, irmão. Tu serás, escute, nem você e nem o diabo
sabe o que você vai ser amanhã, mas Jesus sabe, tu serás. Tu serás, tu serás. Levante a mão lá em cima que eu tenho uma palavra. Ninguém vai colocar uma pedra no seu sonho, nos seus projetos, na sua vida. Deus já preparou algo extraordinário para você. Amém? Terceiro, sabe por que eu não sou um acidente? Primeiro, por causa da antecipação de Deus. Segundo, por causa da visão de quem? Por causa do olhar de quem? Terceiro, por causa da mente de Deus. Salmo 139, verso 16, está assim, ó: for escrito nos teus livros todos os dias, antes que eu fosse formado. O salmista usa uma linguagem que a gente chama de metáfora, ou metafórica, para comparar livros escritos com a mente de Deus. Porque a mente de Deus é extraordinária. Irmão, Deus pensa em você. Escute, Deus não sonha, tá? Não, pastor, eu estou sonhando o sonho de Deus. Não, Deus não sonha. Pastor, Deus não sonha? Não, só sonha quem dorme. E o Salmo 121 diz que ele nem dorme e nem tosqueneja. Então Deus não sonha, mas ele pensa. É sério, pastor? Ele pensa. E ele pensa mais em tu. É o que, pastor? Está na Bíblia? Está sim, senhor. Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus pensa em você, Deus pensa coisa boa sobre você, e Deus pensa com propósito sobre você. Deus não tira você da mente. Como assim, pastor? 1 Samuel 1:19. E Deus se lembrou de Ana e nasceu Samuel. Pastor, Deus esquece? Não, mas o texto diz que ele se lembrou. Pois é, na tradução que chegou para nós, chegou se lembra, mas o hebraico não é se lembrar, é carregar na mente. Então o texto diz: Deus carregou Ana na mente até chegar no dia de dar o presente dela. Deus pensa em você, moça. Deus pensa em você, rapaz. Deus pensa em você, obreiro. Só pro diabo dar nó e ir pros infa. Olha como é que Deus pensa em você. Deus pensa em você profundamente, Deus pensa em você altamente, e Deus pensa em você ricamente. Deus pensa em você altamente. Isaías 55:9. Os caminhos dele são mais altos. Então o que ele pensa para você, Satanás fica doido para saber, mas não tem nível para isso. O que Deus pensa para você é profundo. Salmo 92, verso 5. Os teus pensamentos são, ele usa um vocativo, profundíssimo, Senhor. O que Deus tem para você é tão profundo que a mente do diabo dá nó, e o Senhor diz: não, é profundo demais. O que Deus pensa em você é tão grande. Romanos 11:33. Profundidade da sabedoria, da riqueza e do conhecimento de Deus. Escute, ninguém vai impedir a mente de Deus trabalhar em seu favor. Por último, eu encerro. Sabe por que você não é um acidente? Porque Deus estabeleceu um propósito para a sua vida. Deus estabeleceu o que para a sua vida? Escute, irmãos, eu não vou pregar. Escute, eu não vou pregar agora com a intelectualidade, com a sabedoria que Deus me deu. Não, eu vou pregar com a vivência, com a experiência. Pastor Donizete falou uma coisa aqui, irmãos, que todas as vezes que eu ouço, me toca profundamente. Eu sou crente desde os 14 anos, irmão. Sou casado, bem casado, sou um pai realizado. Mas eu tinha outros projetos de vida. Quando eu comecei a namorar com a Kézia,
eu já estava me profissionalizando no América de Natal, para ser profissional. Se eu jogasse bola hoje, o Neymar chegava nem perto. Pastor, você é humilde, hein? Todos os peneirões que eu fiz, eu passei. Mas falando sério, eu jogava muito bem. Os irmãos lá de São Silvestre podem testemunhar. Daí meu sonho era ficar no quartel. E eu fiquei, passei 4 anos. Pastor Roque, fiz 2 provas. Na primeira eu bati na trave. Fiquei como segundo suplente. O primeiro foi chamado e o segundo não, que era eu. Na terceira paguei um cursinho, estudei. Irmão Juarez, minha esposa é testemunha. Eu chegava do quartel cansado do treinamento e ia estudar a noite inteira. Eu estava preparadíssimo, eu sabia que eu ia passar. Mas teve um problema na minha documentação e deu indeferido. Deu deferido, ou melhor. Eu puxei a documentação, corremos atrás, chegou o dia da prova, nada. Você perguntar para mim, pastor, o que é que o senhor queria ser hoje? Hoje, queria ser militar. Porque eu tenho um cara de militar, eu tenho cabeça de militar, eu tenho mandado de militar, eu fui formado no militarismo. Saí do quartel, eu trabalhei a vida inteira de segurança. Você imaginar da área de segurança, pode me perguntar, que nós são 18 anos, meu irmão. Então, eu sei o que eu estou falando. Só que Deus disse assim para mim: eu quero você para mim. Aleluia. Quando o Senhor me chamou para a obra missionária aqui no Paraná em 2018, irmão, mas eu lutei com Deus. Falei, não, porque essa ideia, escute, jovens, essa ideia de pregador itinerante nunca bateu na minha. Eu estou sendo sincero, talvez itinerantes não digam isso pelo Brasil. Talvez não digam, Israel. Você perguntar para mim, pastor, o senhor sempre quis ser itinerante? Não. Viver do cuidado da igreja, da generosidade do pastor para dar oferta? Não. Eu tenho profissão. Mas Deus disse: eu quero você para mim. Quando eu vim para o Paraná, um pastor muito conhecido disse assim: você é louco? Eu digo: não sou. O Senhor falou comigo. Quando eu cheguei aqui, eu quase perdi os meus 2 filhos. Estão ali, Lemuel e Quemuel, simultaneamente em 2 semanas. Um ano depois assumimos a igreja para pastorear em Marialva. A minha esposa quase morre. Eu falei: Senhor, o Senhor me trouxe para cá para me arruinar. Foi. Briguei com Deus, como diz o pastor Roque. E um dia eu conversando com o Misael, está ali, ele disse: Elton, Deus está te tratando de forma tão grande que tu não imaginas o que Ele vai fazer. Até que um dia eu me preparei para ir embora. Propostas? Irmão. Só que Deus disse assim: eu tenho um projeto para você. Eu tenho um propósito. E você precisa abraçar. Quando eu abracei o propósito, aí sim, Deus começou a fazer. Escute, jovens, e aqui eu finalizo. Tem coisa que não é para você, jovem. Eu quero os jovens da igreja aqui olhando para mim, tá? Eu vou colocar o óculos, porque sem óculos eu fico bem cego. Quando eu tinha a idade de algum de vocês, eu não podia jogar bola. Pastor, porque antigamente, em 99, era pecado jogar bola. Hoje até tolera. Tem até crente, né? Sabe essa cabeça aqui, irmão? Ó, quando eu pelei a primeira vez, por causa de um problema que eu tive no quartel, disseram que eu queria imitar o Ronaldinho Fenômeno. Eu digo: vai pra lá, eu sou mais bonito. Mas os jovens, quando terminavam o ensaio, eles iam para o campo jogar bola. E o Senhor dizia assim: ó, você não, o que eu tenho para você é diferente. Eu não sei se você entende. Terminava o culto, pastor, se juntava para ir para o cinema. E eu queria ir para o cinema. Vice-presidente de Deus falava comigo assim: você não, eu quero você em casa, na minha palavra. Terminava às vezes, ia para a lanchonete, nada contra, mas o Senhor dizia assim: você não, eu quero você para mim. Um dia eu olhei para minha esposa e falei: por que a gente não pode ser normal?
E Deus disse assim: não, porque o que eu tenho para você não é normal. Você entende, moça? Por que às vezes você questiona? Não, mas fulano vai, Beltrano fez. Para você é diferente. Entendeu aí, meu bem? Por que às vezes você pensa: eu era para estar lá, eu que era para lá, e não deu certo? Não. É porque Deus está reservando algo melhor para você. Aleluia! Você entende por que tudo vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado? É Deus dizendo: eu estou lhe espremendo, porque a hora que eu tirar o suco, Ele vai nutrir. Escute, eu finalizo agora que eu já ouvi a hora. Você pode olhar para mim assim e dizer assim: pastor, escute, e por gentileza, me entenda que eu vou falar com temor e tremor, irmãos. Eu senti de Deus falar isso. Você pode olhar para mim assim: moço, rapaz, nossa, o pastor prega muito, ele tem uma mente muito inteligente. Isso aqui foi uma cirurgia que Deus fez na minha mente. Eu fui humilhado na porta da minha casa por 2 obreiros que eu tinha como referência. Quando eu entrei para dentro de casa, minha esposa viu meu semblante caído. Eu dobrei os joelhos, depois de 7 dias de oração, e eu disse: Espírito Santo, se o Senhor tem algo comigo mesmo, então mude a minha mente. Dobrei o meu joelho de meio-dia, na casa do meu sogro, e eu acordei de 6:30 da tarde, depois de um êxtase, a minha esposa me acordando. O Espírito Santo veio a mim e disse: Elton, eu estou fazendo uma cirurgia na sua mente. Eu estou te dando a minha inteligência. Eu estou dando a minha palavra da ciência a você. Aramai remanture macaia sua. Isto é uma faculdade que eu estudo, não é da terra, é do céu. Sabe o que Deus quer fazer com você hoje, beleza, rapaz? Obreiro! Ele quer te dar algo tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo, que nunca mais isso saia da sua vida. Só quem quer viver isso, por favor, permissão para orar, pastor, fique de pé. Só quem quer viver algo muito mais profundo. Eu quero você perto de mim aqui agora. Só se você quiser. Se você não quiser, não tem problema. Mas se você entende que você não é um acidente e que Deus te projetou, sai do seu lugar.
fora, obreiro. Você não é fruto do acaso, você é fruto de um projeto. Seja abraçado agora pela glória do amor de Cristo. Essa manhã vai ficar marcado na sua história. É Deus te dizendo: eu estou levantando a sua vida poderosamente, prodigiosamente, e a partir desta manhã eu vou fazer coisas extraordinárias, poderosas, grandiosas. Assim diz o Senhor. Seja cheio de Deus agora. 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 Cheio. Ansiedade caia. Depressão caia. Graça venha. Presença venha. Poder venha. Seja cheio. Isso, sinta a graça de Deus aí te envolvendo, vá. Sinta a graça de Deus aí, movendo a sua alma, vá. Sinta essa graça interna. Você pode ser melhor do que você é, viu? Não, você não é um erro. Você não é um acidente. Não, você não vai dar certo, é mentira. Já deu certo em nome de Jesus. Só quem pode, por favor, dê um abraço em alguém que está do seu lado aí, vá. Abrace ele, abrace ela. E diga: se prepare, porque o que vai acontecer na tua vida vai ser tão grande que você não vai conseguir contar. Vai ser tão grande que você não vai conseguir contar. Vai ser tão grande.
Nós queríamos mandar a saudação para a igreja de Itaubim, Minas Gerais. Sei que vocês estão interligados aqui, esse programa está ao vivo, esse culto. E também um abraço para o João lá de Pausbado. Estou com muita saudade de vocês. Eu vos amo. Deus abençoe grandemente a todos os irmãos aí. Não vou nominar, senão eu vou esquecer de alguém. Mas eu amo todos vocês aí de Itaubim, Minas Gerais e também de Pasmado. Que Deus abençoe grandemente vossas vidas. Vocês ouviram aqui os hinos cantados, a palavra de Deus, o estudo bíblico. Então, toda a igreja aqui de Cianorte, todo o campo, os obreiros que estão na minha retaguarda, está abraçando vocês aí. Sinta-se abraçados pelo ministério e pela igreja, pelo campo de Cianorte. Deus abençoe grandemente a todos, queridos irmãos. Armando Cinda, manda um abraço, pastor Donizete, missionária Gisele, manda um abração para vocês. Que Deus abençoe grandemente vossas vidas e o trabalho aí venha crescer, prosperar e o nome do Senhor sempre sendo glorificado. Que Deus abençoe, então agora pastor Edmar, Deus abençoe também irmã Rose, um abração do seu pai aqui, pastor Roque. Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, meus queridos, nós estamos chegando ao final desse trabalho. Queremos primeiramente agradecer a Deus por se fazer presente aqui. Sentimos aqui a real presença de Deus. E também agradecer os obreiros que não vão poder estar à noite, nossos agradecimentos. Deus abençoe a vocês grandemente. Muito obrigado a todos que se esforçaram para estar aqui nesta manhã, estiveram ontem também, não podem estar à noite, então Deus abençoe. Não sei se a caravana vai continuar conosco, vai à noite, se ficar não é pecado não, fique, para nós é um prazer tê-los aqui. A paz do Senhor a todos amados. Eu tenho em minhas mãos aqui um cheirinho, né, um aromatizante que o Maris mandou confeccionar. Então você que tem seu carro aí, adquire um, apenas R$10. Você vai estar abençoando o nosso caixa e também vai estar deixando o clima do seu carro, né, o ambiente ali mais cheiroso, né? Então você que é dono de carro, você tem um carro, adquira já o seu aromatizante da Maris, procure o Kleber, a Cris aí. Eles vão estar te orientando aí, tá bom? Deus abençoe. É bem turco. Muito bem. Você já está fazendo a campanha aí para ajudar o caixa da mocidade. Adquira ali tem um motor gostoso, cheiroso ali dentro do seu carro. Então adquira, compre, estará ajudando o caixa da mocidade. Então nós queremos continuar os agradecimentos. Nosso agradecimento também à mídia, né? O doutor Adilson por estar aqui, a sua equipe, também o Fabrício, que também é o coordenador da equipe. Que Deus abençoe a todos os componentes então da mídia. Que Deus abençoe também o nosso sonoplasta. Deus abençoe grandemente pelo bom trabalho prestado. E nós vamos agradecer à noite também. Muito obrigado também à caravana que vieram lá também de São Silvestre. Que Deus abençoe. Vocês cantaram muito bem. Vai cantar bem assim lá na sede de Cianorte. É uma maravilha, né? E Deus abençoe também Israel por estar conosco. Vai ficar à noite também. Também o Rogério, a Ana, vai ficar conosco também. Muito bem, à noite nós agradecemos. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco nessa manhã. Muito obrigado aos obreiros que se esforçaram vindo aqui. E agora eu falei ontem, eu vou repetir, nós não temos cozinha, estamos em construção, temos uma cantina ali provisória. Então, quer dizer, nós não temos condição de oferecer almoço, mas fica aquele convite, não é? Que nós costumamos fazer, que cada um coma na sua casa. Você que não tem casa aqui, principalmente a caravana lá, você pega e fala, os pregadores gostam disso. Fala no ouvido daquele que está sentado perto de você, eu vou almoçar na tua casa hoje. Hã?
Ou se não, fala como Jesus falou para Zaqueu: hoje me convém almoçar na tua casa, né? E assim nós não temos refeitório para oferecer, mas temos nossos agradecimentos, nosso abraço para vocês. E quando for lá, então nós esperamos que vocês tenham a cozinha lá e venha nos dar o almoço, não é? Que Deus abençoe grandemente. Vamos ficar em pé, irmãos, para encerrar esse trabalho. Estamos esquecendo alguma coisa, Jesus? Tudo bem? Você falou e eu assim. Muito bem. Também vamos agradecer o pregador à noite. Muito obrigado. 18 horas, encerramento à noite, à tarde, às 18 horas. Mas chegue um pouquinho antes. Nós sempre temos 10 minutos de oração. Sei que vocês gostam de orar, então chega 10 minutos antes para nós dobrarmos o joelho e orar até às 18 horas, onde vai começar o grande trabalho, com tempo para ouvir os louvores e a mensagem de encerramento, que será uma bênção nesta noite, não é? Que Deus abençoe a todos que eles vão, um bom retorno para que eles vão voltar para casa e que Deus abençoe. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todo o povo de Deus digam: em lugar de crente é na